Bom, antes de começar, eu só queria avisar que vão ter alguns estalos no microfone. Então não se preocupem, tá? Pelo menos não se incomodem muito. Obrigado. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast Deuses Entre Nós. E hoje a gente vai falar sobre os nórdicos, porque atualmente vem surgindo aí algumas notícias de nórdicos e a verdade é que a gente vê esse povo e não sabe bem. Esse povo ainda é muito misterioso para nós, né? Então, hoje eu convidei aqui alguns amigos para falar sobre e discutir sobre essa sociedade, né? E aqui vai estar comigo Ian Alves, Matheus Rosa, Thiago, Diego, Felipe Nadal e eu, Victor Henry, que comecei apresentando. E a gente vai começar falando um pouco sobre a sociedade deles. E para isso eu queria convidar Felipe Nadal para começar a falar um pouco quem eram eles, como é que eles viviam, essas coisas aí, pra gente entender um pouco mais do que a gente conhece sobre eles, porque ainda é bem misterioso isso pra gente. Opa, primeiramente queria agradecer esse convite, né? Pode Então, ficar tranquilo. beleza. Então vamos falar um pouquinho sobre os nórdicos, né? O período que eles viveram, né? Ficou conhecido como a Era Viking. Só que essa Era Viking não se baseia somente nos vikings, né? Essa Era Viking tem muita sociedade anterior à sociedade viking que ajudou na formação da tão conhecida cultura nórdica. Um exemplo de uma população que ajudou a formar eram os godos, que eles caminharam em direção a uma ponte que quando metade da população estava caminhando, a ponte acabou se quebrando, né? E daí metade da população formou uma e metade formou outra. E assim, com a expansão dessa sociedade, formou-se a tão conhecida cultura nórdica, né? E esses godos aí, eles são hoje em dia conhecidos como os famosos esquimós, né? Aqueles caras que vivem em iglu, que viviam, na verdade, né? Ah, sim, aí ó, curiosidade aí sobre a história, né? Keep your formation! Então, Thiago, já que você está falando um pouquinho sobre as curiosidades desses godos, um assunto que está bem em questão hoje em dia é sobre as mulheres. Você pode falar um pouquinho como que eram essas mulheres pra gente? As mulheres nórdicas, assim? Claro, na verdade, apesar de não ter muito em comum entre as mulheres nórdicas, além delas serem um pouco ofuscadas pelos deuses nórdicos como Thor, Odin, elas não têm muito em comum com as mulheres da sociedade atual. Mas as deusas do panteão nórdico, elas eram imagens de grande poder, feminilidade, pureza e bondade. E além disso, tem alguns exemplos de mulheres da sociedade nórdica que eram valquírias, né? Que eram guerreiras destemidas, que eram temidas por qualquer homem, além de deusas curandeiras. Exatamente. E sobre essa questão que você falou sobre as valquírias, um fato que eu achei recentemente é que, claramente, as mulheres estavam envolvidas nas guerras, pois até que encontraram um corpo de uma mulher junto com armas de guerra, assim simbolizando essa participação das mulheres na guerra. E além disso também, além de guerra, claro, que elas exerciam atividades domésticas, cuidavam de casas, cuidavam de seus filhos, mas também algumas mulheres mexiam com magias. E essas que mexiam com magia eram uma chamada volva. Apesar de algumas pessoas acharem que trabalho doméstico é uma coisa inútil e tal, eram elas que educavam os filhos para ter respeito com a natureza, com os deuses, respeito com o próximo. E a gente pode também associar, assim, desculpa aí interromper, a gente pode também associar muito com a sociedade atual que vem cada vez mostrando que tem que crescer cada vez mais a igualdade entre homens e mulheres, né? E a gente consegue ver o poder delas tanto na sociedade que até mesmo na questão de dotes, que um pouquinho mais à frente na história, por exemplo, lá na época dos reis e tal, já era uma coisa que as mulheres não ficavam com nada se ela tinha filho e o pai morresse, elas não ficaram com nada se ela era filha dele. Nessa sociedade, todos os bens, se o pai dela morresse, todos os bens dela passavam justo para a filha mulher da família, entendeu? Então a gente vê que
era bem respeitada as mulheres. Tanto que, além de elas guerrearem, como vocês disseram, elas também faziam todo o trabalho de casa, cuidavam de tudo. Então elas eram multitarefadas. Sim, isso não é uma coisa inútil, né? Como alguns falam. É bem importante na sociedade a educação dos filhos. Sim, sim. Bom, mas agora puxando outro assunto, eu vou chamar um pouco o meu amigo Ian para falar sobre as navegações. Como é que funcionava essas navegações vikings? Boa tarde. Nem todos sabiam que, na época dos vikings, eles eram os principais navegadores. Eles tinham aqueles barcos que geralmente tinham uma cabeça de dragão em sua proa e eram barcos até que pequenos em comparação. Mas sempre foram os barcos mais rápidos que tinham na época. Tanto que viajavam rapidamente diversos quilômetros. Nessa onde eles viajavam, eles rezavam muito para Thor, o conhecido deus do trovão, ao qual eles rezavam para que não haja tempestades e outros problemas, batalhas, uma viagem mais tranquila até o destino. Nessa de batalhas, em suas batalhas marítimas, eles avançavam sempre muito na agressividade, iam sem parar. Eles não se importavam se o navio acabasse sendo quebrado, pois nas suas batalhas eles sempre construíam uma enorme quantidade de navios, tanto para o ataque e defesa. E além disso, a navegação, eles também forjaram diversas ferramentas. Uma delas, e uma das principais, foram as bússolas solares, que tinham pequenos cristais em seus centros. Eles foram os mais habilidosos na navegação, tanto que estiveram em 4 continentes ao mesmo tempo, sendo a primeira civilização a viajar por diversos continentes em todo o mundo. E tem muita gente que acha também que essa questão aí do Cristóvão Colombo, né, ter descobrido a América, não sei o quê, mas também tem essa teoria, né, é que tudo nessa sociedade viking pra gente também é obscuro, a gente não sabe direito, né, porque poucas coisas estão registradas. Mas seguindo essa teoria aí, dizem que quem visitou a América primeiro foram os vikings, né, e tem algumas provas aqui na América. Principalmente também. No Canadá. Existem alguns lugares cuja a arquitetura se assemelha muito das casas, se assemelha muito à arquitetura viking. Sim. E na questão de dominação também, Groenlândia, né? Groenlândia é viking. Eles que descobriram a Groenlândia, eles que deram o nome, que em inglês é Greenland, né? Sim, é que eles saíam de seus barcos, né, para saquear ilhas, para gerar mais lucro para a população. E por isso que se chama viking, né? Que tem uma certa relação com saquear ilhas, saquear lugares, para o grande avanço da população, né? Nessa, eles foram também eles foram considerados os primeiros piratas, né? Por causa de sua violência e saque sem parar, queimar a casa. Para você ver que eles eram tão inteligentes que para suas rotas marítimas, eles sabiam rotas certas para eles não morrerem de fome. Então, eles tinham algumas rotas que tinham grande presença de cardumes de peixe. E essas rotas que eles navegavam para trazer alimento para sua população de navio, né? E o mais interessante é que nos dias nublados de navegação, eles usavam um tipo de pedra que eles chamavam Pedra do Sol, que era uma pedra, como que fala, transparente, que o sol atravessava as nuvens, não sei, aí refletia na pedra. Aí os caras, eles colocavam como se fosse um espelho em cima daquele relógio de sol que tem um ponto no meio, e aí a sombra do sol vai contando as horas. Então era interessante eles terem esse tipo de tecnologia naquela época, né? Sim, e falando um pouco agora sobre pedra, sol, mar, existiam também as linguagens, né? Ei, você pode falar um pouquinho
das linguagens pra gente? Eu vou falar um pouco sobre as runas, né? Que era a linguagem deles. As runas, elas foram inicialmente classificadas como um alfabeto deles mesmo, né? E ela era muito utilizada, principalmente na magia talismânica, né? Passando pela história, ela foi utilizada na magia talismânica, também na prática de algumas outras magias e nos xamãs, que antigamente, nessa época dos vikings, era muito comum existir xamãs que eram seres pagões, né? Não eram bem seres, eram umas pessoas que praticavam o paganismo e as runas serviam como linguagem para eles, né? E os xamãs eles usavam essas runas como sons que saíam da imaginação deles, e as runas representavam esses sons, catalogavam, né, para eles. Atualmente a gente não sabe muito das runas, né? Porque não tem muito indício histórico, mas o que a gente sabe, a gente já conseguiu decifrar o que acontecia nessa sociedade viking, porque as runas baseavam-se muito em alguns desenhos também. E na sociedade também dos vikings tem uma curiosidade que essas runas representavam um presente dos deuses, né? Era um meio deles conversarem com os deuses. E relacionando com a sociedade atual, tem a questão também da Igreja do Bonfim, né? Então, tipo, muita gente, cada religião tem como se conectar com os deuses de cada religião, e cada um arruma um jeito de se conectar. E, no caso, os vikings se conectavam através das runas, e os católicos através dessas pulseiras e algumas outras relações aí. Os índios também usavam muito das religiões pagãs aqui na América. E o legal é que pode ser qualquer religião, pode ser religião, sei lá, chinesa, hindu. Os deuses sempre têm uma história de se comunicar se comunicar entre símbolos, né, contra os seus servos. Sim. É como se fosse algo, tipo de adereço vindo diretamente dos deuses, né? E como o Thiago falou, serve para uma comunicação em geral, assim, com... E nessa dos deuses também, acredita-se que a Freya, ela era uma das principais deusas relacionadas a essas runas. Pois ela era a deusa principal da magia, uma deusa Aesir, se eu não me engano. Caraca, vocês sabem, mano. Então, mas também o que, infelizmente, né, foi associado muito, e através a gente dá meio que graças a eles, né, num ponto tanto positivo quanto negativo, que a gente descobriu muito sobre a sociedade viking nórdica, que essas runas se associaram muito ao movimento nazista, né, na época da Segunda Guerra, e foi caindo em desuso, e reconstruiu uma imagem que na verdade não era dela, né? Se associar a um movimento de ódio não é da história dos vikings, né? Mas o bom é que a gente conseguiu, através do nazismo, né? Que é uma parte boa, mas uma parte ruim também, que foi justo através do nazismo que a gente foi descobrir isso. Muitos costumes dos povos nórdicos, então através deles que a gente descobriu muitas coisas do que eles faziam, porque, para quem não sabe, o nazismo, ele tinha em si uma filosofia nórdica, né? Tanto que eles buscavam adequar toda a população europeia, né? Através do ariano, que é a personalidade nórdica perfeita. Os deuses, mano! Ixi, Coitado, vai gravando. bom, mas... Nossa, gritei no microfone. Bom, mas como o nome do podcast é Deuses Entre Nós, a gente ainda falou pouco sobre deuses, né, e criaturas mitológicas. Então, antes de introduzir isso, a gente vai falar um pouco sobre a religião deles, e depois a gente fala um pouco sobre isso e como é introduzido nos jogos. E para falar um pouco sobre a religião, eu vou chamar o Diego. Boa tarde a todos. Boa tarde. Opa! Tarde! Bom, então vamos falar um pouco de religião, né? Que é o principal tema do nosso trabalho. Bom, religião da época principalmente o culto aos deuses, que geralmente eram organizados em eventos em determinadas épocas do ano. Um exemplo é o nosso Natal, que eles também tinham esse costume, no caso. Bom, eles usavam essa comemoração ao Yule, que geralmente era na época de inverno, e ocorria muitos sacrifícios, rituais.
também é bastante característico dos vikings. Nossa, mano. Então quer dizer que o pessoal era tão louco assim pela religião que até sacrifício eles faziam pelos deuses? Sim, exatamente. Para eles a religião é de extrema importância, tanto na cultura, tanto nos seus hábitos do dia a dia, tanto na caça, pesca. E a religião deles envolvia deuses também, né? Muitos deuses. Sim, tinha diversos deuses, como Thor, Odin, Freya, entre outros. E também bastante criaturas místicas. Eles também entalhavam, né, mano, as imagens desses deuses. Eles colocavam, tipo, um toco de madeira em alguma parte da vila deles, aldeias, e esculpiam em madeira a imagem desses deuses para adoração. Sim, era tipo um talismã isso, não? É isso aí. E então é basicamente isso. A gente consegue ver que muitas sociedades antigas, né, não só da nórdica, praticamente todas as sociedades antigas viviam pelos seus deuses, né? Eles faziam tudo pelos deuses, Sim. acreditando que sempre tinha algo maior em tudo que eles estavam fazendo. E agora, esses deuses? Ian, você pode falar um pouquinho sobre alguns deuses? O que eles influenciavam no dia a dia nórdico? Bem, tipo, começando, sabemos que os vikings eram grandes guerreiros, tudo que buscavam além do saque e uma vida tranquila, mas para esses deuses, tipo, eles rezavam muito pro Odin também, que era o maior dos deuses, que era o deus da guerra e conhecimento. Também tinha muitos outros deuses e outros seres, como o Diego falou. Tanto que alguns dos seres que aparecem é a Jormungandr, que é conhecida como assim, Serpente do Mundo. Ela é tão famosa que já apareceu até em alguns jogos, como God of War. If I was him, I'd worry less about the car. Rosa, você pode falar um pouco mais sobre, tipo, essa influência nos jogos, filmes e etc? Bom, primeiramente, boa tarde aí pra todos. Boa tarde, tudo bem? Sobre essa questão do entretenimento, né, dos jogos, a mitologia vem sendo cada vez mais admirada com o passar dos anos. Nós podemos perceber, onde está em diversos livros, filmes e séries que a gente tem também na Netflix, como a série Vikings. E principalmente a quantidade de jogos que são inspirados ou retratam essa questão da mitologia nórdica e a sociedade convivendo naquela época, onde são representadas as guerras, muita exploração e diversas outras coisas. E como você disse sobre os jogos, um dos jogos mais famosos saiu esse tempo atrás, se não me engano, acho que em 2018, o jogo God of War, que retratava uma mistura entre a mitologia grega e a mitologia nórdica, onde os que já estavam familiarizados com a mitologia adoraram o jogo, e quem não estava familiarizado teve a oportunidade de conhecer. Mas é isso mesmo. Você falou muito bem sobre esses jogos eletrônicos, né, que influenciaram nos deuses. Uma outra influência também no seu entretenimento foi os jogos de tabuleiro, né, que chega até a ser engraçado, tipo, como uma população tão antiga com costumes tão básicos podem pensar em jogos para estimular seu raciocínio lógico, né? Um exemplo de jogo que estimulou seu raciocínio lógico é o Niflheim, que era um jogo de tabuleiro bem conhecido na sociedade viking. Tá, esse jogo faz bem referência ao xadrez, só que com umas alterações, né? Que o objetivo dele mesmo era que o rei chegue em segurança a um dos 4 pontos do tabuleiro. Só que para isso, o adversário tinha que fazer ele parar. Ele precisa mobilizar as jogadas do rei, né? E isso daí é bem próximo à cultura deles também. Tanto que também tem muito a ver com a cultura deles. Na verdade, tudo, né, que eles criam, todos os jogos, tem a ver com a cultura e com o que eles praticam no dia a dia. Então, é muito bom a gente descobrir os jogos para ver o que eles fazem, como é que eles guerreiam, quais eram os principais movimentos, porque aquela questão de defender o rei era uma realidade que eles viviam, né? Então eles têm que defender o rei dos inimigos, e assim eles têm vários exércitos, têm que ir em posições estratégicas para eles conseguir defender o rei, assim como é no xadrez também. No xadrez é um pouco mais completo, né? Que a gente tem vários movimentos, vários tipos de itens, de peças, né? No jogo, que representava a vida real deles na época que foi criado o xadrez, que é
um meio deles treinarem estrategicamente pra guerra, né? Sim. If that's your demand. Esses jogos, tanto o eletrônico quanto os jogos de tabuleiro, é muito presente no entretenimento atual, né? Relacionado com a sociedade viking. Uma outra forma aí que já surgiu foi os filmes, né? Sim, tanto que hoje em dia estão lançando muito mais filmes nessa temática nórdica. Podemos citar, por exemplo, o Thor, todos os filmes do Thor, né? Onde ele é o principal personagem, é como o título fala, o deus Thor. Além desse, temos também uma pequena a presença na mitologia nórdica nos filmes do Senhor dos Anéis, Viking Kingdom, que é um bom filme até. E no Senhor dos Anéis a gente pode ver também que eles falam sobre criaturas, né? A gente vê duas diferenças, na verdade, tanto no Thor quanto no Senhor dos Anéis. A gente vê duas diferenças, que uma eles falam de criaturas em geral, né? Não cita deuses. Se cita algum deus? Uma vez ou outra. Mas, tipo, nessa das criaturas, os dragões que apareceram muito em diversos filmes, não só nórdicos, tiveram uma das suas principais origens na mitologia nórdica. Sim, sim. E a verdade é que prende a atenção, né? Isso é fato. Prende a atenção das pessoas. Quanto melhor o CGI, melhor, né? CGI, pra quem não sabe, são os efeitos gráficos tanto de cinema quanto de jogos. E quanto melhor esse CGI, onde traz essa visão lúdica aí de criaturas pra vida real nos filmes, né? É melhor para as pessoas e mais chama atenção, principalmente Thor, né? Thor era uma revolução no mercado cinematográfico, porque foi usado muitos efeitos especiais muito bons para representar uma coisa que pouca gente conhecia, né? Tipo, tem também a série do The Game of Thrones, que aparece muito sobre dragões. Dragões, principalmente, né? Gravando. Paulinho bacana. Uma outra coisa também muito curiosa sobre a sociedade nórdica era a sua higiene, que eles eram conhecidos por aqueles brutamontes sujos que participavam de guerra, mas ao contrário disso, eles eram um dos povos mais higiênicos, isso mesmo, mais higiênicos da época, diferentemente de algumas populações de hoje em dia, né? Um exemplo disso é a população da China, que mais de 40% tomam banho uma vez por semana, se assemelhando assim à sociedade nórdica. Caraca, velho. Uma vez por semana ser higiênico. Mas também a gente tem que ver também que é o negócio do frio também, né? Que eles vivem lá no frio, então é um pouco difícil não ficar tão sujo aqui como a gente fica aqui no... É difícil ficar tão sujo aqui quando a gente fica no Brasil, né? Sim, mas além dos banhos também, eles tinham outros cuidados, né? Como os pentes, também eles passavam lâminas de barbear, alguns limpadores de ouvido também. Mano, espera aí que... minha mãe tá me ligando, velho, caralho. Bem, eu fui interrompido aqui, né? Mas o último ponto que eu queria abordar é que eles usavam limpadores de ouvido, né? Que era pra não deixar acumular cera, pra ficar mais limpo e tudo. If I was him, I'd worry less about the cost. E uma outra curiosidade que eu tô vendo aqui no celular agora, que na sociedade atual a gente pode ver indícios das runas, né, que eles usavam antigamente, que nem o símbolo do Bluetooth, ele é a junção de duas runas nórdicas, que o H, ele significa Hagal e B de Bejarkan, que representa as iniciais do nome do rei. Caraca, É nova, mano, realmente. Bom, mano, espero muito que foi que gritou assim, não te... Bom, mano, espero muito que vocês tenham gostado aqui desse podcast. A gente já tá finalizando, tá? Mas antes eu queria falar aí, no começo eu tinha falado de duas notícias, né, que eu queria ter dito. Mas antes dessas notícias ainda, eu queria pedir desculpa aí pelos áudios, se tiver com uma qualidade um pouco ruim. É porque assim, né, pandemia, não tá podendo se encontrar, então a gente prefere sempre estar aí no seguro, então lembre-se sempre de usar máscara. Toma banho todo dia, ao contrário dos vikings, né? Mas assim, ter a higiene que eles tinham, né? Que na época já era muita coisa já pra eles. E é isso, mais alguma coisa a acrescentar? Isso, usar álcool em gel, usar máscara. Não como morcegos. Isso, não comer morcego.
É uma coisa bem interessante Sopa de também. morcego faz mal, hein? Até porque naquela época não tinha quase nem metade das doenças que tinham hoje. É verdade. E provavelmente eles comiam sopa de morcego. Opa, Bom, mas já falando das duas notícias aí, atualmente eu tava vendo ali no meu celular e apareceram 2 notícias novas sobre os Vikings, e até por isso que desvinou todo esse comentário sobre Vikings aqui no podcast, né? Então eu vou ler uma delas aqui e fala um pouco sobre o centro histórico encontrado, né? Um centro de comércio, na verdade, né? E eles estavam fazendo uma tese de mestrado e acabaram encontrando um centro de comércio. E aqui, segundo a notícia, o cara conta que sempre ficou curioso em descobrir se o centro realmente existia, já que era mencionado em obras renomadas da área dos nórdicos, né, de quem estuda os nórdicos, mas ninguém jamais havia encontrado alguma evidência, até que ao começar a escavar a região dos objetos, os objetos vieram à tona, né? Então eles encontraram 2 objetos aí que representam os nórdicos, e é bem interessante que são uns símbolos nórdicos que a gente consegue ver em muitos jogos, muitos filmes. A gente não sabe bem o que significa atualmente, mas é bem legal essa parte. E também tem uma notícia que outra fazenda viking de 1000 anos foi descoberta também, provavelmente nessa mesma expedição. Eu nem vou abrir aqui a notícia para não ficar tão longo para vocês, mas é isso que a gente consegue ver. É uma cidade ainda muito misteriosa, que pouca coisa a gente conhece e muito está soterrado. Então tem que ser feita muita pesquisa pelos arqueólogos, né, para eles conseguirem achar resquícios da sociedade. Muito interessante. Então isso. Então é isso. Essa curiosidade foi muito mesmo pertinente. Que descobriram uma fazenda, um centro de mercado. Não. Tá tirando. Não, deixa alguém falar aí, mano. Olha, alguém fala centro de mercado, centro de alguma coisa aí, velho. Centro de Não comércio. precisa falar de novo, só fala de novo. Então é isso, foi bem interessante as informações. E pra também finalizar, né, já que abordamos um pouquinho sobre a pandemia, né, que está ocorrendo atualmente, devemos também se alertar por causa das mulheres, né, devemos respeitar as mulheres, que nem os vikings em sua época eram bem respeitosos com símbolo feminino, né. E mais alguma coisa para ressaltar, gente? Sempre pensando no próximo, né? Eu acho que isso é bem interessante. E vivendo em máscara conjunto, salva. né? Principalmente usar a máscara salva, né? E vivendo em conjunto, principalmente agora nessa época de pandemia, né? Onde a gente tá vivendo em conjunto, lembrando que os vikings eram uma grande comunidade, né? Sempre em harmonia com eles mesmos, né? Óbvio, porque com os outros eles faziam guerra. Bom, um pouco agressivos, né? Bom, vou finalizando o podcast por aqui. Queria agradecer a presença de todo mundo aí. Obrigado todo mundo. Eu ia falar o nome de cada um, mas eu acabei falando todo mundo mesmo. Muito obrigado a todos por terem aparecido. Muito obrigado por terem citado o que vocês queriam falar. E é isso. Mano, não esquece de compartilhar esse podcast aí pra todo mundo que você conhece, tá? E assistir os outros episódios, tanto o primeiro episódio que vai estar aqui em cima, quanto os outros de baixo dessa série aqui de podcasts, que é o Deuses Entre Nós. Beleza? Muito obrigado. E compartilhe, favorita aí no Spotify ou em qualquer plataforma que você estiver assistindo. Muito obrigado mesmo. Mais alguma coisa pra ressaltar? Dá like. É isso mesmo. É isso mesmo? Até a próxima. Então, até a próxima. Muito obrigado. Falou. Vou beber café.